Qual é o problema do crack? O problema do crack é o seguinte: na quinta pedra, o sujeito está viciado e não tem mais volta. O sujeito está viciado e não tem mais volta. Então, vocês entendam o seguinte, porque cada um de vocês, provavelmente, quando a gente vai fazendo assim, vai ser aqui, é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, mas o fulano, Beltrano, Cicrano, papapi, como é que é, não sei o quê. Mas eu não tenho problema, eu tenho um relacionamento bom com meu filho. Agora, eu pergunto, todos nós podemos botar a mão no fogo que o filho nunca vai experimentar? Nunca vai experimentar? E se ele experimentar o crack, o que vai acontecer? Ele sai de manhã cedo, com 25 pila, 1 hora depois ele está viciado e não tem mais volta. E é difícil de reverter. Ok? Bom, vamos tentar fazer um resumo. Porque eu mostrei algumas pesquisas, mas existem muitas pesquisas. Então eu faço sempre um resumo da seguinte maneira. A ausência paterna, a ausência da figura paterna, ela representa 67, 2/3, numa média de uma pesquisa por outra pesquisa, seja do ponto de vista que a gente está, 2/3 a ausência paterna é responsável. 33%, 1/3 são outros problemas. Isso também já vai responder uma pergunta que eu tenho quase certeza que vai surgir aqui no final, que é o seguinte: mas eu conheço uma senhora que criou os filhos 100% sozinha, nunca teve não sei o quê, e não teve problema. E é possível? É possível. Está aqui nos 33%. Ok? É possível. Entende? Não vamos dizer. O que nós estamos querendo informar é que esse fato, essa ausência do pai, é uma situação muito preocupante e nós temos que combatê-la. Bom, mais uma, por favor. Por favor, pode ir até o fim do slide. É um pensamento do Michel de Montaigne, um pensador francês, que diz o seguinte: à beira de um precipício só há uma maneira de andar para frente, dando um passo para trás. Quer dizer, aqui mais ou menos a gente pode dizer que nós encerramos o diagnóstico. Se eu der um passo aqui para frente, eu vou me esbudegar. A sociedade mudou há 40, 50 anos atrás, nós mudamos. A sociedade, tanto os homens quanto as mulheres, consideraram que essa figura paterna não é importante, porque a mulher consegue se sustentar sozinha. Consegue. Algumas mulheres conseguem fazer tudo sozinha, no sentido de criar o filho sozinho. Algumas mulheres conseguem sim. Mas muitas, sobrecarregadas por toda essa situação de tu ter que ser profissional, tu tem que ser mãe, tu tem que ser a provedora, tu tem que ser a dona de casa, tu tem que ser amante, tu tem que ser namorada, tu tem que ser... É muito papel para muito pouca gente e por muito pouco tempo. Ok? Então, até aqui é o diagnóstico. Qual é a solução que nós propomos? Bom, qual é a solução do pai presente? Vamos dar um passo atrás. Vamos dar um passo atrás e vamos rever e vamos repensar essa situação. De que maneira? Por favor. Vamos tentar ver se existe no Brasil, dentro da realidade brasileira, dentro da legislação brasileira, dentro dos problemas brasileiros, se existe alguma solução. Então, a fonte de inspiração a respeito de evasão escolar, por favor, é uma experiência do promotor de Mirassol, promotor Dr. José Heitor dos Santos. Isso já saiu uma reportagem sobre esse promotor na revista Veja, foi aí que eu fiquei sabendo da existência dele. E o ano passado, então, a gente entrou em contato, uma pessoa, telefonei para ele, mandou uma série de reportagens. Esse promotor se fez por si. E ele é muito preocupado com essa situação da educação. Ele entende que a educação, aprender, ter uma profissão definida, é uma coisa redentora das pessoas. Tá? Então ele estava muito preocupado porque ele via os processos chegando e ele começou a observar essa situação da ausência do nome do pai em tudo que era problema. Quando chegava problema, ia fazer o processo, instruir o processo. O fulano de tal, filho de quem? Pai desconhecido, mãe fulana de tal. Ok? Então, sempre ausente. Então ele pegou e foi usar a legislação. Por favor, o que diz a legislação?
Todas as pessoas têm direito a saber o nome do pai. Por favor, pode colocar até o fim, até o fim. Isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 27. O artigo 27 diz o seguinte: o reconhecimento do estado de filiação é um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observando o segredo de justiça. E o Ministério Público é competente para iniciar essa ação. Então não tem essa história da mãe brigar com o pai e vai lá e não dá o nome do pai, não diz quem é e nega esse direito. Isso não é, ela não tem esse direito. O Ministério Público tem competência para fazer isso. O que o doutor José Heitor dos Santos, por favor, o que ele fez? Lá no primeiro passo, foi identificar o nome do pai. Processou cada mãe, cada filho, foi atrás de cada filho da sua comarca, tá? Foram 700 processos, 600 ou 700 processos que ele iniciou, para identificar o pai de todas as crianças do município. No caso, até não foi exatamente do município, foi da comarca. O segundo passo: processar esses pais por abandono material. Porque no momento em que a pessoa é identificada como pai, a primeira das obrigações dele é fazer o quê? É começar a pagar a pensão alimentícia, correto? Então a mãe que tem que sair correndo, e vai trabalhar aqui 2 empregos, 3 empregos, etc. e tal, para sustentar a família, já começa a ter o primeiro auxílio, que é a pensão alimentícia. O terceiro passo, tá? São aplicações. A nossa legislação brasileira, nós temos até lei demais. Então tem 2 artigos. Tem aqui o artigo 246 do Código Penal e o 249 do ECA, que é processar os pais por abandono intelectual. Processar os pais por não mandar o filho para a escola. E tem uma sobremesinha que eu nem botei aqui, porque o Dr. Charles já vai ter problema. Vamos dizer, o Dr. Charles, agora no primeiro momento, ele já vai ter tanta coisa que eu nem falei no quarto passo, que é a sobremesa. Tá? A sobremesa do doutor, mas o doutor José Heitor dos Santos fez isso, que é processou os adolescentes que cometiam atos de vandalismo contra a escola. Tu estragou as carteiras, tu pichou, ele processou, condenou, e o pessoal teve que ir lá reparar as escolas. Esse é o quarto, a sobremesinha. Mas ainda no primeiro momento aqui no projeto Pai Presente, ainda não vamos falar, porque o Dr. Charles já vai ter muito serviço. Ok? Bom, o que ele conseguiu, por favor? Na região do Araraquara, ele conseguiu a redução da evasão escolar de 20% para 0,5%. Por favor, na região de Ribeirão Preto, ele tinha 5 mil alunos, 12% abandonavam os estudos. 12% abandonavam os estudos. Ele indiciou 100 pais, 30 condenou a prisão, 29 a fiança, multa de 1 a 3 salários. Processou o pessoal. E o que ele conseguiu, por favor? Reduziu a evasão escolar para 1%. Então, primeira fase do projeto Pai Presente é com o Dr. Charles. Tá? Por isso que ele até, o Dr. Mauro está aqui, o Dr. Mauro já concedeu um auxiliar, porque vai ser processo em cima. A nossa Secretaria da Educação, bom, a Ingrid está lá, ok? Já identificou, nós temos já o nome das crianças, nós temos o nome das mães, nós temos os endereços, nós temos os telefones, então nós vamos agora, tem que passar isso para o Dr. Charles e nós vamos começar essa primeira fase, identificação dos pais, ok? Mas nós vimos, e aí agora vem o projeto, a parte pioneira do projeto Pai Presente. Porque nós vimos ali que drogas, delinquência juvenil e o comportamento antissocial. Comportamento antissocial, por exemplo, eu considero prostituição infantil, que aqui embaixo, no bairro do Navegantes, porque uma coisa é a gente falar prostituição infantil, outra coisa foi o que eu vi o ano passado, e eu vou dizer para vocês, eu fiquei chocado.